Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira passando aqui para mais um vídeo da Garagem da Aprovação. Estamos seguindo aqui com matemática, onde nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre juros simples. Juros simples, você sabe que faz parte da matemática financeira, porém, em alguns concursos aí de matemática, ele aparece para a gente, tá certo? O que importa mais para você aqui, pessoal, é saber utilizar as fórmulas. Então acaba sendo um bloco até um pouco mais rápido, porque o nosso foco principal é nas fórmulas. É claro, temos alguns personagens dentro aqui. Temos capital, montante, taxa, tempo, tá certo? Esses personagens são importantes para a gente que quer focar em juros. Vamos nessa, vamos começar. Então, matemática, juros simples, RLM Thales, qualquer coisa você dá um toque lá. A gente começa falando aqui, pessoal, sobre a introdução. Tá? Matemática utilizada para valorização ou desvalorização do dinheiro financeiro. Quando a gente fala de juros, a gente fala em aumentar, tá certo? A gente fala em, eu tenho um valor hoje, quero investir esse valor e aí no futuro eu quero ter um retorno, tá certo? Essa diferença entre o que eu tenho hoje e o que eu vou ter no futuro, juros está muito relacionado a futuro. A diferença entre o que eu tenho no futuro e o que eu tenho hoje é o que vai me render de juros. Tá certo? Então, aqui um pouquinho de matemática financeira, mas a gente vai trabalhar aqui com matemática, porque alguns editais cobram, tá? Então a gente fala muito sobre a questão financeira, o dinheiro, você pegar o dinheiro e investir. Você sabe que investimentos financeiros, o correto é fazer, né, em instituições financeiras, tá bom? As instituições financeiras que fazem com que você tenha esse retorno, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar após essa breve introdução. A gente cita aqui, pessoal, alguns conceitos iniciais. O que é o capital? O capital é o valor que você tem hoje, tá certo? Hoje eu tenho R$200, hoje eu tenho R$400, tá? É um investimento, uma dívida, um empréstimo, tá certo? Capital é o valor de hoje, tá certo? O valor atual. Em algumas questões, ele pode vir com esse nome aqui, valor presente, tá? Mas normalmente, pessoal, ele fala, olha, Joãozinho tem na sua caderneta de poupanças R$500. Pedro tem na sua conta corrente R$820. Então você já sabe, quando ele falar isso, ele está se referindo a juros, certo? Está falando de capital, o valor que ele tem hoje, atualmente, tá certo? Depois de capital, nós vamos para a segunda aqui, que é os juros, a gente já falou, né? É o valor obtido pela remuneração no capital. Você vai dizer, Thales, por que eles me remuneram? Pessoal, você está pegando seu dinheiro, colocando em uma instituição financeira, um banco, por exemplo, e aí, por você deixar seu dinheiro lá, tá certo? Eles vão lhe dar uma bonificação. Essa bonificação é chamada de juros, tá certo? Que é você deixar o dinheiro com eles. Eles vão usar seu dinheiro, viu? Não se engane, não. Eles usam. Mas eles depois já colocam de volta. Tá? Muita gente tem até medo, né? Vixe, não vou botar não, né? Fica com medo de perder o dinheiro, tá? Então, é o valor obtido pela remuneração de um capital, tá bom? E aqui ele fala o seguinte, é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo, tá? Eu gostei muito de botar isso, eu prefiro assim, é a diferença entre o valor que eu vou ter no futuro e o valor que eu tenho atualmente, tá certo? Quando eu pego o valor do futuro e subtraio o valor atual, eu tenho meus juros, tá certo? Muito bem. Montante é o somatório entre o capital mais os juros. Então, o montante, pessoal, é nada mais que o capital mais os juros. Montante é capital mais juros. Quando você soma os dois, você chega no resultado final,
tá certo? Então, montante é capital mais juros. Não pode esquecer isso, tá? A gente vai ver um pouco das fórmulas, a gente vai dar uma geral sobre juros. Faremos também algumas questões, exemplos com aplicação da fórmula de juros e exemplos com aplicação da fórmula de montante. Pessoal, essas fórmulas, uma é encaixada na outra, tá? Então, a gente vai ver isso aí também. Então, montante capital mais juros, a gente já botou. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Taxa de juros é o seguinte. Quando você joga seu dinheiro lá, ele vai render determinado percentual de acordo com determinado tempo. Tá? Então, veja, eu posso querer ter uma noção. Peraí, se eu deixar R$100 hoje, com uma taxa de tanto, eu vou ter quanto? Com essa taxa, você consegue prever qual vai ser seu montante, qual vai ser seu valor futuro, tá certo? Então, quando você fala aí taxa de juros de 2% ao ano, pronto. O que é que vai acontecer? Se eu pegar um valor, jogar hoje R$100, ele vai render 2% ao ano. Passado um ano, ele vai render 2%. Então, eu já sei quanto é que eu vou receber no final, tá? Então, taxa de juros, taxa 2% ao ano. Bom? Então vamos lá. Geralmente, a taxa de juros é acompanhada por uma expressão que significa periodicidade. Então, ao dia, ao trimestre, ao semestre, ao mês, ao quadrimestre, ao ano. Ele pode escrever assim, ele pode escrever com essas abreviações, né? Ao dia, ao semestre, ao bimestre, e assim vai, tá? Maravilha, show de bola, fácil, né? Muito bem. Então vamos lá. E aqui ele cita um pouquinho sobre taxa, que é o seguinte: ao calcular a taxa anual e a taxa diária, é preciso saber quando utilizar o ano civil ou comercial. Certo? No ano civil, deve-se dividir a taxa por 365 ou 366. Só que aí, pessoal, o que acontece? Nas questões, normalmente, a gente vai dividir por 360, certo? 360 será a nossa divisão, tá? Então, por quê? Porque a gente vai trabalhar mais de forma comercial, tá? Então, nas contas, caso você precise utilizar a quantidade de dias de um ano, você vai dar preferência a trabalhar com 360, ok? 360, tá? Muito bem, ele fala aqui sobre a relação entre a taxa diária, certo? E a taxa anual, tá? Muito bem. E mais aí? Vamos seguir aqui. Introdução ao juros simples é o acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. Então a gente tem aqui o seguinte: esse acréscimo, que é o juros simples, ele é calculado sempre em cima do valor inicial. Porque, pessoal, só a título de contextualização, existe os juros aplicado no valor inicial, que é o caso desse aqui, tá? E existe os juros aplicado no valor anterior, que é o juros sobre juros. Então, rendeu um mês de juros. Aí o próximo vai vir em cima do que já foi rendido, tá certo? Que nem aqueles aumentos e descontos sucessivos. Ali é juros compostos. Só que aqui o nosso foco é juros simples, tá certo? Então, aplicação em cima do valor inicial, tá? Ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. Tá certo? Então tá aqui, ele jogou 3% de 5 mil, tá? Observe que sempre vai dar 150. Então, daqui para cá, é só somar 150. Daqui para cá, somar 150. Somar 150 é um valor constante, tá certo? Uma retinha. Fórmula de juros simples. Juros é capital vezes o tempo, vezes a taxa, tá? Você pode escrever assim, lembrar que a taxa
ela tem que estar em porcentagem, JCIT, ou pode ser assim, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Pode ser escrito assim também, tá? Então, ou um ou outro, os dois estão corretos para você, tá? Fique tranquilo, os dois estão certos, certo? Então, taxa de 2%. Nesse daqui, você vai ter que colocar 2 sobre 100. Nesse daqui, você vai ter que colocar 2 e embaixo de todo mundo 100. Não vai mudar nada, tá certo? Não vai mudar nada. Essa é a nossa fórmula de juros simples. Então, olha esse exemplo aqui. Qual é o juro simples produzido por um capital de 1.500, aplicado durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês? A gente chama atenção para você aqui sobre a relação entre tempo e a relação entre taxa. Os dois, pessoal, eles têm que estar na mesma unidade. Mesma unidade. Certo? Então vamos lá. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Olho logo as unidades, olha. Mês e o que mais? 6 meses. Se eu estou vendo que os dois estão na mesma unidade, vai embora. Já aplico direto, tá? Então vamos nessa, olha. A gente vai chegar aqui. Capital, 1.500. Vezes a taxa é o quê? 3 sobre 100, vezes o tempo. O tempo é 6. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou cortar 2 zeros de baixo, 2 zeros de cima, e vou fazer aqui. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vai a 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Então, veja. Uma pessoa aplicar R$ 1.500 durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês, a juros simples, ele vai receber R$ 270. Tranquilo? Fácil. Ok? Massa. E aqui, pessoal, ele fala sobre a fórmula, que já é do montante, né? Soma do capital com juros, respectivo tempo de aplicação. Então, vamos focar aqui na fórmula de juros simples. Aqui nós vamos ter montante é capital mais juros. Essa é uma fórmula que você pode utilizar. E a outra é montante capital 1 mais I vezes T. Tá certo? 1 mais I vezes T. Ok? Lembrando, pessoal, que essas fórmulas, uma puxou da outra, tá certo? Quando você pega aqui, J, não é CIT, tá certo? Aí você coloca o que chama em evidência em matemática, o C. Aí fica 1 mais IT. Divide C por C dá 1. Divide esses 3 aqui por C, dá só o IT. Tá? Então, na verdade, é uma fórmula junto da outra. Tá certo? Para você pegar a manha, vamos para o exemplo. Qual o montante recebido por uma pessoa que aplicou R$ 2.500 por 6 meses a uma taxa de 10% ao mês? Você pode fazer duas formas. Ou você aplica a fórmula de juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital 2.500, a taxa 10% e 6 meses. Um de cima, um de baixo, um de baixo, um de cima. Então, 25 vezes 6. 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vai a 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, 150. E bota um zero aqui no final. 1.500. Tá? Montante, capital mais juros. Tá certo, pessoal? Então, vai ser 1.500. 1.500 é depois. Capital, 2.500, né? 2.500 mais 1.500 de juros, dando 4.000. Já foi. Mas você poderia usar também a outra fórmula. Montante, capital, 1 mais I vezes T. Capital, 2.500. 1 mais a taxa. A taxa é 10%.
eu posso escrever 0,1 em número decimal, vezes o tempo. O tempo é 6. Bom, vai dar quanto isso aí? 2.500. Aqui tem uma soma e uma multiplicação. Você sabe que faz a primeira multiplicação. 0,1 vezes 6 é 0,6. 2.500. 1 mais 0,6, 1,6. Pronto, pessoal, agora vou dar uma diquinha. Elimina esse zero, elimina essa vírgula. 250 vezes 16. Você chega lá, 25 vezes 16. 6 vezes 5, 30, vai a 3. 12 com 3, 15. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 0, 2 com 1, 3 e 1, 4. Tá aí, 400, 1 zero no final, 4.000. Tá? Então, as duas deram certo, ou utilizando a fórmula, ou utilizando a fórmula de juros, ou a fórmula de montante, as duas deram certo. Assim, né? Mais uma questãozinha para você. Quanto tempo seria necessário para que uma pessoa aplicasse 7.000 a uma taxa de 20% ao mês e gerasse um montante de 10.000? Então, aqui, pessoal, o capital é 7.000, o montante é 10.000 e a taxa é 20% ao mês. Vamos lá, vamos usar diretamente a outra fórmula. Montante, capital, 1 mais a taxa, vezes o tempo. Montante vai ser 10.000, capital 7.000, 1 mais a taxa. Pessoal, 20% transformado em decimal, 0,2 vezes o tempo. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar logo essa dica para você. Vou cortar esses 3 zeros com 3 zeros daqui. Ficando 10 igual a 7, 1 mais 0,2t. O que é que eu vejo o pessoal errar muito em provas? O cara soma isso aqui, ó. Pessoal, não pode somar um cara que tem letra com um cara que não tem letra. Não esqueça isso. Então, vai fazer o seguinte para facilitar. Vamos trocar de lado. 7, 1 mais 0,2t igual a 10. Agora vamos lá. Quem está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 0,2t. Pessoal, 10 dividido por 7 dá quantos aqui? 1 vezes 7, 7. Sobra 3. Aí, vírgula, 30. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Aí, fica 20, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É 28 sobra 2, 20. Aí, deixa eu ver. 3, 2. Aproximadamente aí, tá? 1,42. 1,42. Pronto. O 1 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então, 0,2t. 1,42 menos 1 dá 0,42. Quem está multiplicando passa dividindo. Para terminar. 0,42 dividido por 0,2. Como é que se divide números decimais? Você vai jogar para a direita quem tiver a maior quantidade. Então, olha, 1, 2. 42, 1, 2. Vai ficar o quê? 20. Tá certo? Pronto, pessoal, fecha aí, né? Então, aproximadamente quanto? 42 dividido por 20. Você vai botar 2 aqui, vai dar 40, vai sobrar 2. Vai ficar 2,1. Aproximadamente 2,1 meses, tá? 2,1 meses para você chegar nesse montante. Até porque também foi muito bom, né? 20%, né? Se fosse 10%, já daria... Se fosse 20% já daria o quê? Já deve fazer um pouco na cabeça, né? Em um mês, 20% já dá o quê? 700, 1.400. Já daria 8.400, né? E assim vai. Tá certo? Muito bem, pessoal. Fechamos aí mais esse bloco. Espero que tenha gostado. Lembrar da fórmula de juros. Lembrar da fórmula de montante. Lembrar que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Você pode escolher quem você quer transformar. Ou transforma de juros, a unidade de juros para a unidade de tempo, ou transforma a unidade de tempo para a unidade de juros.
fiquem à vontade. Você pode escolher em juros simples, tá certo? Valeu, nos encontramos no próximo bloco. Até mais.